Muito bem. Como é que você está? Como é que foi a tua semana? Não sei o que você achou do nosso estudo que você viu aqui pelo YouTube. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha tido uma boa experiência com a Bíblia, um pouco mais do conhecimento de Deus. Eu estou muito contente em ver aí vários feedbacks das pessoas. Então depois comenta aqui deixa nos comentários aqui embaixo do vídeo o que você está achando, alguma pergunta sua. Se você tiver alguma pergunta em relação ao estudo de hoje, coloca aqui nos comentários abaixo e a gente vai com certeza responder para você no próximo estudo, tá bom? Vamos conseguir interagir o máximo possível. Bom, hoje nós estamos no estudo 2, livro de Apocalipse. Se você perdeu o estudo 1, corre lá. Aqui na nossa página você vai encontrar o estudo 1 do livro que nós estamos estudando. E eu queria pedir para você nesse momento fazer uma oração com você antes de nós começarmos nosso estudo. Tudo bem? Deus e Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado e teu amor sobre a nossa vida. Queria te agradecer imensamente por esse momento que o Senhor concede em nossa vida, que é um momento de aprendizado, um momento de ouvir a tua voz. É um momento da gente se conectar mais pertinho do Senhor e conseguir entender a tua vontade para a nossa vida e saber o que Cristo tem feito e irá fazer por nós. Por isso, Pai, que o Senhor venha nesse momento revelar Jesus para nós, revelar nossa identidade em Jesus e que o Senhor venha fazer nosso coração estar mais perto do seu coração e que a gente cresça em relacionamento contigo. Obrigado por tudo e pedimos a iluminação do Espírito Santo. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, você lembra na última classe, a gente falou sobre alguns assuntos introdutórios do livro de Apocalipse, não chegamos a entrar muito no texto, e hoje nós iremos entrar um pouco mais no texto de Apocalipse, tudo bem? Então eu queria que você pegasse sua Bíblia agora, pegasse também o seu caderno de anotações, pegasse uma caneta e estudasse junto com a gente esse livro, tá bom? Então anote as suas dúvidas aí, compartilhe com a gente e vamos de fato estudar, tá bom? Então pegue sua Bíblia, por favor, pegue o seu caderno de anotações aí, vamos estudar esse livro que é muito importante para a nossa caminhada com o nosso Deus, ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para você aqui a nossa apresentação de hoje, que eu vou começar apenas dizendo para você um pouco do resumo da última classe, tá bom? Aliás, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, esse é o Revelação de Jesus. Hoje, o tema central é o Jesus que eu nunca conheci, ok? E hoje nós iremos descobrir um pouco mais uma outra faceta da vida de Jesus e daquilo que ele fez por nós, tá? Bom, apenas como recapitulação, nós temos aqui o primeiro ponto, né, que nós vimos na última semana. Jesus, ele é o começo e o fim da Bíblia e suas profecias. Então, o Antigo Testamento falava da vinda de Cristo, né? Ou seja, a promessa de Cristo. E o Novo Testamento é o efeito da sua vinda. Então, acho que você vai se lembrar dessa lição que nós tivemos na última semana, né? Apocalipse é sobre a revelação de Jesus. Aliás, a palavra Apocalipse quer dizer revelação, né? E não tem a ver com o fim das coisas, mas é a revelação de Jesus para uma igreja em perigo. Nós vamos hoje, inclusive, ver um pouquinho com mais detalhes por que a igreja, no final do primeiro século, depois da vinda de Jesus, né, ela estava correndo sério perigo, tá bom? Bom, número 3, Jesus promete estar com sua igreja em todos os momentos. Mesmo em meio às adversidades, às tribulações que a igreja possa passar, Jesus prometeu sempre estar conosco em todos os momentos. E isso vai se provar agora no livro de Apocalipse, né? Então, qual é a razão principal pela qual Jesus vai revelar o futuro, vai falar como as coisas de fato vão acontecer? Não é para que a gente fique numa curiosidade infinita de saber prever o futuro ou eventos. Não, não é para isso. A razão principal pela qual o livro de Apocalipse e Jesus comunica o futuro para a igreja, como as coisas irão acontecer, é para que a igreja tenha certeza que nada escapa da mão de Jesus, nada escapa do poder dele, nada escapa da sua maneira de governar o universo, entende? Então Jesus hoje está no seu trono celestial, reinando, mas o seu reino também está aqui. Então ele cuida da sua igreja, ele cuida de cada uma dessas pessoas. E ao revelar o futuro, Cristo está falando o seguinte para a sua igreja: eu tenho o controle da história. Nada que aparece em Apocalipse é simplesmente por acaso, né? A história tem
um criador, a história do nosso mundo tem alguém que está de fato conduzindo toda ela, ok? Então isso é muito importante você entender. As profecias, elas não servem para curiosidade, essa curiosidade de prever o futuro, né? O livro de Apocalipse não é um livro, diria assim, que místico, né? De descoberta daquilo que vai acontecer ainda. Na verdade, é um livro para você ver o que vai estar no futuro, mas ao mesmo tempo com a intenção de você reafirmar a tua confiança em fé em Jesus Cristo e em Deus. Por isso que ele fala do futuro, para que você confie que ele está com o controle da história na sua mão. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar um pouquinho aqui essa parte da apresentação, porque já volto nela para nós darmos sequências em alguns textos que nós vamos usar as imagens aqui para a gente falar sobre eles, tá bom? Mas eu queria, nesse momento agora, fazer com você um pouco da leitura do livro de Apocalipse. Como eu disse para você, hoje vai ser um pouco mais focado nas palavras e no texto. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 1, e eu vou ler com você o verso 4 e o verso 5, e depois vou explicar também um pouquinho do verso 6, tá? Vamos lá. O verso 4 fala assim, Apocalipse capítulo 1. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Muito bem, para por aqui, e aí nós temos que fazer uma coisa muito importante agora. Cada palavra que nós vamos ver em Apocalipse, nós temos que entendê-la, tá? Então, vamos tentar decifrar um pouco dos códigos que estão aqui. Ao mesmo tempo, a gente fazer isso com sabedoria e entender as aplicações espirituais, tá bom? Olha só, a primeira coisa é que quando João escreve Apocalipse, como eu disse para você no último estudo, ele escreve para 7 igrejas históricas, físicas, locais ali. João está na ilha de Patmos, que é uma ilha próxima ali ao continente, onde fica a Turquia hoje, na Ásia, no continente asiático, ok? E João possivelmente ele conviveu com essas igrejas, né? Essas 7 igrejas para quem ele vai escrever. Os historiadores dizem que João morou durante algum tempo na cidade de Éfeso e automaticamente ele viajava e conhecia as igrejas por onde ele passava. Então, muito provavelmente, João escreve para essas igrejas e ele conhecia essas igrejas por onde ele passou antes de ser aprisionado nessa ilha próximo a essas igrejas, chamada Ilha de Patmos, tá? No Mar Egeu. Agora, então, João ele vai escrever cartas a essas igrejas, mas o livro de Apocalipse não se trata apenas de cartas, mas também é um livro profético. Como, por exemplo, se você olhar aqui um pouquinho acima no verso 3, olha aí na sua Bíblia, no verso 3, o texto fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras do quê? Da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, o livro de Apocalipse, ele tem uma linguagem de carta para essas igrejas locais, mas também tem linguagem e estrutura literária de profecia, tá? Então, grava isso aí. O texto também fala continuando, né? Ele fala graça e paz no verso 4, né? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos. Automaticamente, quando você olha aqui aquele que é, que era e que há de vir, essa é uma referência a Deus. Dá para entender isso aqui, certo? Agora, da parte dos 7 espíritos, aí complica um pouquinho mais. Bom, o que é de fato os 7 espíritos, né? Bom, a palavra espírito que aparece aqui não tem a ver com nenhum tipo de coisa fora daquilo que João já está acostumado a escrever. João, quando fala de espírito, ele está se referindo de fato ao Espírito Santo. Ele fala de 7 espíritos, nesse número específico, porque ele vai escrever as 7 igrejas. Então, essa referência é mais uma confirmação de que o Espírito Santo ele está com as 7 igrejas. E o fato desses espíritos, né, ou dos 7 espíritos, se acharem diante do trono, basicamente mostra que o Espírito Santo também ele faz parte da divindade, né? Ele está num trono também. Ou seja, como você sabe, aliás, o Novo Testamento é bem claro em mostrar que Deus ele é 3 em 1, né? Vamos dizer assim. Né? São 3 pessoas diferentes e compõem uma única só.
que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Bom, aí agora nós vamos ter a introdução no verso 5 de Jesus, né? Então aqui falou de Deus, o Deus Espírito, Deus o Pai, e agora nós temos Jesus Cristo. E aí nós temos agora a expressão, 3 expressões para representar Jesus. O texto fala no verso 5, Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Se você prestar bem atenção nas expressões que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver algumas das principais identidades de Jesus. A primeira dela é que ele é fiel testemunha. Em outras palavras, ele é aquele que viveu a verdade plena. Ele conseguiu viver uma vida perfeita. Ele foi fiel ao testemunho. Ou seja, que testemunho que é esse? O testemunho dos profetas, né? Aquilo que foi falado no Antigo Testamento, aquilo que foi anunciado, aquilo que foi profetizado, ele veio e cumpriu. As profecias, como eu disse para você, as profecias do Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus, certo? Ou seja, elas ganham vida em Jesus. E ele vive aquilo que foi escrito no passado. Né? Cristo não veio para abolir a lei, mas para viver a lei em perfeição. Bom, e aí o texto ainda fala que ele é o primogênito dos mortos, ou seja, Cristo é o primeiro dos mártires, né? Cristo é aquele que, na verdade, veio nos substituir em relação ao preço do meu pecado, né? Ao peso do meu pecado. Ele paga por mim a minha dívida. Então, Jesus, ele é o primogênito dos mortos. E, automaticamente, o texto também agora mostra um outro lado de Jesus. Ele não é só aquele que veio cumprir profecia, não é aquele que morreu por nós, mas ele é o soberano dos reis da terra. Uma das grandes mensagens de Apocalipse, agora escreve isso no seu caderno aí, uma das mensagens centrais de Apocalipse é o fato de que Jesus, ele é rei, ele governa o universo. E ele ganhou isso por direito porque ele veio e cumpriu a salvação dos seres humanos. E quando nós olhamos para Jesus, ele não é apenas o Salvador, ele não é mais uma pessoa boa ou apenas um profeta, ok? Jesus, ele é também aquele que reina, é o soberano dos reis da terra. Essa linguagem de Jesus como rei, ela vai aparecer em várias partes do livro de Apocalipse, ok? Nesse momento, Jesus está reinando no seu reino celestial e um dia reinará com todos nós para sempre. Agora, uma outra curiosidade que aparece é porque aqui aparece aquilo que ele é. Agora, ainda no verso 5, na parte final do verso 5, vai aparecer aquilo que ele faz. Então, o texto continua assim. Olha só na metade do verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Tá? Então, não apenas ele é isso, mas ele prova ser alguém que nos ama de fato. Né? Então, o texto nos diz que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aí, nós vemos agora, no comecinho do verso 6, algo que me chama muita atenção aqui no texto. E se você estiver bem atento àquilo que já foi falado no Novo Testamento, pelos outros autores do Novo Testamento, na conexão agora com o verso 6, nós vamos conhecer uma realidade nova em relação àquilo que Cristo fez por nós, tá? Veja, o texto fala que Deus me libertou dos meus pecados. Eu não estou mais condenado pelos meus pecados. Me parece que agora Cristo está me chamando para uma nova vida. E o verso 6 continua assim, ó. E depois dessa libertação, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, aqui aparecem duas palavrinhas que merecem atenção. Porque o texto fala que após nossa libertação do pecado, pelo sangue de Cristo, que foi morto na cruz por nós, ele nos fez reino. Ele nos constituiu um reino e também nos fez sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então parece que após a nossa salvação em Cristo, após o fato de que nós agora somos de Cristo, nós temos um novo status, e até um status glorioso, porque nós fazemos parte de um reino e de um novo, e também somos chamados de sacerdotes. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor como funciona esse novo status em Jesus e por que é importante entender essa mensagem aqui no contexto de Apocalipse. Já já tudo vai fazer muito mais sentido, tá? Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, agora eu vou ter que compartilhar com você a tela para nós entrarmos nesse verso 6 aqui, tá bom? Então, agora eu vou te mostrar como é importante nós darmos atenção a cada palavra que aparece em Apocalipse e entender qual o seu significado, o seu propósito que aparece para nós, tá?
Então vamos lá. Me parece que após a nossa vida com Cristo, nós temos um novo status de rei, né, ou reis e rainhas e sacerdotes de Deus. Bom, como você leu, Apocalipse 6 fala sobre isso, né? Até vou passar esse texto aqui porque nós acabamos de ler. Né? Pelo seu sangue nos libertou e automaticamente ele nos constituiu um reino e sacerdotes. Parece que agora nós temos uma nova cidadania. Mas veja só que curioso, essa mesma ideia que aparece aqui em Apocalipse, né, de reino e sacerdotes, ela aparece em outros lugares da Bíblia, tá? Ainda confirmando o fato de que nós somos libertados por Cristo, o texto de 1 Coríntios 6, verso 20, fala assim, ó, pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Né? Então essa ideia de que nós somos comprados, nós éramos escravos, Deus nos libertou, Ele nos libertou por alto preço, que foi a sua própria vida, ok? E aí Paulo em 1 Coríntios fala assim, agora glorifiquem Deus no vosso próprio corpo, né? Ou seja, use o corpo de vocês, agora que vocês estão libertos do pecado, para não ficar mais no pecado. Né? Use agora a libertação de vocês, o fato de que vocês agora estão livres do reino de Deus, para viver o reino de Deus aqui na Terra. Isso é bem interessante. Ainda em Efésios 2, versos 6 e 9, que é o próximo texto, agora vem essa compreensão de que Deus nos deu agora uma liberdade para o reino dele, para nós vivermos agora em uma nova cidadania, em um novo modelo de vida. Olha só que curioso. E verso 6, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ainda no verso 9, no mesmo capítulo, fala assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora faz um pouco mais de sentido, porque Cristo falou assim, nós somos feitos reino, ou seja, temos o status de rei, né, e rainhas em Cristo Jesus, e nós somos parte da família dele e habitamos em lugares celestiais. Nos dá a impressão de que quando Cristo nos comprou pelo seu sangue e nos libertou da escravidão do pecado, nós agora temos um status celestial. Nós temos agora uma nova função, nós tivemos nossa vida elevada para um status de família de Deus, não diferente dos status dos anjos, né, daqueles que não caíram no pecado. Agora, esse texto para mim aqui, ele vai coroar um pouco daquilo que nós estamos tentando entender. A nossa nova cidadania, ela acontece quando? Veja quando no verso em Filipenses 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Veja, aqui está bem claro para nós que quando Cristo ele nos comprou pelo seu sangue, nos libertou do pecado, quando eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador, agora eu não pertenço mais a esse mundo, mas eu pertenço a uma pátria celestial. Né? Eu pertenço à família de Deus, eu pertenço a essa pátria que está nos céus. Cristo está nos céus, mas o seu reino não apenas está lá no céu, mas também o seu reino está aqui, através daqueles que agora reconhecem que eles não pertencem mais a esse mundo, nem mesmo a sua lógica, nem as filosofias desse mundo. Nesse momento agora eu sou de Cristo, da família de Deus, e eu pertenço ao reino dele e eu vivo pelos princípios do reino dele. Você diz amém aí na sua casa? Aí onde você está? Veja, nesse momento eu reconheço que quando o Apocalipse começa aqui agora as suas palavras, ele quer dizer o seguinte, nós temos um novo status, uma nova cidadania em Deus, né? Em Jesus Cristo. Veja, quando você nasceu no Brasil, você se tornou cidadão brasileiro. Se você for viajar para Nova York, para os Estados Unidos, para Londres, para a Itália, enfim, se você for viajar para lá, isso não faz com que você tenha uma outra cidadania de maneira automática. Você ainda pertence ao Brasil. Quando Cristo nos comprou pelo seu sangue, nós automaticamente deixamos de ser cidadãos desse mundo. A nossa cidadania original agora não é mais desse lugar. A nossa cidadania, ela pertence ao céu. O nosso lugar é o céu em Cristo Jesus. E eu gosto muito disso, porque talvez essa frase aqui vai resumir a ideia que eu quero te passar. O livro do Apocalipse não é apenas uma revelação de quem Jesus é, mas é uma revelação de quem nós nos tornamos quando nos unimos a Ele. Acima de tudo, o livro é um apelo para o povo de Deus não se apegar às suas dores e problemas, mas para levantar os olhos para o céu, para ver Jesus em lugares celestiais e ver que lá é meu lugar com Jesus. Olha só que frase, que pensamento bonito que nós agora resumimos aqui, o verso 6, né, do capítulo 1. Nós agora, como povo de Deus, família de Deus,
cidadãos e patriotas do céu, nós não precisamos mais se apegar às dores e problemas desse mundo, mas levantar nossos olhos para o céu e reconhecer que o meu lugar não é aqui, mas meu lugar é com Jesus. Eu já pertenço ao seu reino e quando ele voltar, nós iremos continuar no céu o reino que já começou aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Escreve isso no seu caderno aí. Quando João escreve o livro de Apocalipse, existiam duas autoridades ou duas funções que eram altamente privilegiadas, de grande importância no contexto da sociedade dos tempos de João. A primeira delas era o rei ou a rainha, porque eles tinham poder de decisão pública, né? Política, ou seja, ser rei ou ser rainha era o maior status político-social que você poderia obter naquele tempo. Agora, no contexto espiritual, sabe quem que tinha o status ou tinha esse poder de influência entre as pessoas? Era o sacerdote, né? Era o sacerdote que regia, dependendo se a religião era a religião judaica ou cristã ou outro tipo de religião fora disso aí, ainda assim o sacerdote tinha essa autoridade. Então, quando o Apocalipse fala assim, que quando Deus me libertou do pecado, me comprou da minha escravidão, me libertou, ele me faz rei ou reino, né? Parte do reino, como um rei ou rainha, e me faz um sacerdote, quer dizer o seguinte, que ele, no reino dele, me elevou a um status de grande preeminência e de grande função e autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está vivendo nesse mundo, mas você, em Cristo Jesus, é um cidadão do céu. Isso quer dizer que você agora tem uma autoridade que Deus te deu aqui nesse mundo, de atuar como um líder tanto social, né, político, e também como um líder de influência positiva no contexto espiritual como sacerdote. Isso quer dizer que você foi chamado para ser luz. Grave isso na sua mente, luz e sal. Daqui a pouquinho eu vou te falar um pouquinho mais como é que essa imagem da luz aparece no contexto de Apocalipse. Mas nós temos um novo status em Jesus. E isso era importante, era uma mensagem importante para a igreja aqui para quem João está escrevendo. Bom, antes de chegar nesse ponto aqui, deixa eu agora voltar um pouquinho com você. Eu já vou voltar aqui já volto para você nessa tela aqui que vai participar, que a gente vai trazer um pouquinho mais do conteúdo de Apocalipse. Bom, nós estamos agora, nesse exato momento, partindo para o verso 7, tá? Então, no verso 7 fala assim, ó: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão, certamente, se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse também é um texto marcante, porque o livro de Apocalipse ele começa já lançando a seguinte promessa, ou até mesmo profecia, assim por dizer, em que esse Deus que nos fez reino, e o reino que agora está habitando em nós e acontecendo neste mundo aqui, ele também um dia vai ter um momento especial. Então, o próprio Cristo fala assim: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até aqueles que o mataram, que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui logicamente, é uma profecia, é uma promessa da segunda vinda de Jesus. Aliás, essa promessa da segunda volta de Jesus, ela aparece por mais de 300 vezes no Novo Testamento. A quantidade, o volume aparece porque é uma certeza. Nós temos aqui no livro de Apocalipse alguns sinais que vão acontecer antes da segunda vinda de Jesus. Como eu disse para você, boa parte daquilo que acontece antes da vinda de Jesus já aconteceu. Mas os eventos finais, a partir do livro do capítulo 13 de Apocalipse, vão ser decisivos para a nossa compreensão de quão perto está a volta de Jesus. Esse também é um tema central no livro de Apocalipse. Cristo, ele não está conosco agora, ele está ausente, entre aspas, porque o Espírito Santo também ele habita em nós, dando essa certeza da presença de Deus, mas muito em breve Jesus irá voltar para que o seu reino então continue eternamente. A segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais do livro de Apocalipse e um dos temas centrais em todo o Novo Testamento. E aí o texto fala o seguinte, que todo olho verá, quando Cristo voltar pela segunda vez, o mundo todo vai ver. Como isso é possível? Não sei, vai ser um milagre de Deus. Mas quando Cristo voltar, todo olho vai ver ele voltando.
E aí o texto fala assim, né? Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo, eu sou aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito bem. Bom, aí agora nós entramos nessa parte em que Jesus, agora, João na verdade, né? Ele vai receber a sua primeira visão, tá? A primeira visão de João agora vai começar no capítulo, no verso 9. E aí eu quero ler com você aqui alguns textos, e eu vou explicar algumas palavras que aparecem. Pode ser? Olha só, o texto do verso 9 fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Eu até te expliquei um pouquinho já sobre essa ilha, certo? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10. Achei-me Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cintura, uma cinta de ouro. Para por aqui um pouquinho. Muito bem. Então agora, João, ele primeiramente, ele está na ilha de Patmos, aprisionado. Ele conhece essas igrejas que nós lemos aqui. E inicialmente ele ouve algo. Percebe que ele não vê primeiramente. Primeiro ele ouve por detrás dele uma grande voz, como de trombeta. Ele não sabe explicar muito bem o que é isso, mas ele ouve uma voz como se fosse trombeta. E aí a voz dizia: o que você vê, escreve. Então agora ele vai ver, tá? Primeiro ele ouve alguma coisa, depois ele vai ter uma visão de algo, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar nessa visão. Antes disso, deixa eu te comentar agora aqui um contexto que está por trás desse momento aqui, dessa visão. E aí eu vou te explicar um pouquinho melhor por que a Igreja de Cristo estava em perigo nesse final do primeiro século da nossa era, tá? Quando João fala assim, ó, no verso 9, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, é importante destacar essas 3 palavrinhas, que ele era companheiro dessas pessoas para quem está escrevendo, na tribulação, no reino e na perseverança. Essa palavrinha tribulação e também a palavrinha perseverança, ela traz um cenário talvez de conflito, um cenário de problemas internos e externos que estão acontecendo com a igreja. E de fato, pelo texto e pela história, nós vamos enxergar a seguinte situação dentre as igrejas para quem João está escrevendo. Olha só que curioso isso aqui, eu acho que você vai entender bem onde eu quero chegar e o que eu quero dizer. Haviam pelo menos 2 tipos de problemas que a igreja estava enfrentando nesse tempo. O primeiro deles era um problema externo. Qual era o grande problema externo que estava acontecendo com a igreja? 2 tipos de problemas. Um que era a rejeição social e a perseguição e morte. Por que rejeição social? Primeiramente porque as atividades sociais associadas ao culto pagão do Império Romano, ela exigia que as pessoas participassem desses cultos pagãos, né, desse culto do Império Romano. E também não era só um culto, era uma atividade social. Automaticamente, por ser um culto pagão a outros deuses, e aí número 2 fala assim, né, que por adorar somente a um único Deus, e não ao imperador e outros deuses, os cristãos eram considerados até ateus. Curioso isso, né? Naquela época, ser ateu era uma pessoa que não adorava todos os deuses, mas somente um único Deus. Então, automaticamente, os cristãos não participavam desses cultos pagãos, que envolvia tanto um lado social, quanto esse lado, diria para você que um lado também de culto, né, a outros deuses. Então, automaticamente, socialmente falando, os cristãos ficaram marginalizados, ficaram de canto, porque eles não sabiam que esses cultos pagãos não faziam parte do culto ao Deus verdadeiro, certo? Então, eles não participavam desses tipos de rituais. E os cristãos, inclusive, eram também acusados de canibalismo por participarem da Santa Ceia. É curioso isso, porque aqui acho que entra um pouquinho da dessa calúnia ou da fake news que nós falamos hoje em dia, né? Porque eles pegaram aquela ideia de que nós deveríamos comer a carne e o sangue de Cristo, né? Cristo fala isso, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode participar do meu reino, né? Não pode participar daquilo que eu vim entregar para vocês. Obviamente, quando Cristo falou isso, eu não queria comer a carne física, nem o sangue físico. Ele está falando de aceitar Ele como o Senhor e Salvador, aceitar o seu sacrifício na cruz.
Então, algumas pessoas começaram a colocar na conta dos cristãos o fato deles começarem a sumir com crianças, fazer rituais de canibalismo, né? E tudo isso em volta desse imaginário da Santa Ceia. Obviamente, isso era uma calúnia e era falso, mas automaticamente os cristãos começaram a ser rejeitados socialmente por esses dois fatores principais. Uma outra coisa que acontece com eles era a perseguição e morte. Então, a rejeição ao culto pagão do Império Romano era a razão da perseguição e morte. Em alguns casos, por não participarem desse culto, que era obrigatório, né, muitos cristãos foram perseguidos à morte. E então, isso está acontecendo quando? Está acontecendo exatamente no final do primeiro século, tá bom? As perseguições se intensificaram. Então, quando João vai escrever essas cartas para essas igrejas ali da Ásia Menor, né, que nós lemos aqui, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são igrejas que estão passando por esse problema, tá, dentro do contexto do Império Romano. E, ponto 2, aqui diante da perseguição e morte, né, um outro conflito estava acontecendo com os judeus, porque os judeus, eles tinham uma rixa ao longo de um tempo, mas depois do ano 70 isso se intensificou. Por que se intensificou? Porque, se você se lembrar, no ano 70 o Império Romano invadiu Jerusalém. E quem ficou nessa cidade foi literalmente dizimado, foi liquidado. Mas para essa guerra, os judeus convocaram os cristãos para participar dessa guerra com o Império Romano. Só que os cristãos não compactuavam com essa ideia de fazer guerra para conquistar um local, porque o foco do cristão não estava em essa guerra física. A guerra do cristão ela é espiritual. Então eles não participaram dessa guerra com os judeus contra o Império Romano. E automaticamente, por não serem aliados dos judeus nessa guerra, depois do ano 70, a crise entre cristãos e judeus se agravaram. Então, até o ano 70, eles estavam juntos nas sinagogas, né? Eles adoravam a Deus juntos nas sinagogas, né? Nas igrejas deles. Mas depois disso, houve uma grande cisão. Então, o conflito também religioso foi ainda maior para os cristãos. Resultado? Então, o resultado disso, desse problema externo, é que os cristãos do tempo de João, eles perderam, tiveram uma perda legal de seu status social, religioso e também acrescentaram um risco de vida. Essa era a igreja para quem João está escrevendo. Apocalipse chega na mão de uma igreja perseguida, rejeitada do contexto religioso e social, e muitos deles estavam morrendo pela fé em Cristo. Isso me faz pensar um pouco também no preço que nós pagamos por ser cristão. Eu não sei se você já passou por isso na sua família, em algum contexto, em que por ser de Jesus, por confessar a fé em Jesus e praticar suas palavras, você sofreu algum tipo de rejeição ou algum tipo de incompreensão, seja religiosa ou social. Mas sabe que esse tipo de circunstância, ele automaticamente acontece no momento em que você participa do reino de Jesus. Porque o reino de Jesus não é um reino desse mundo. Automaticamente, a forma de viver, o estilo de vida do reino de Deus, vai entrar em choque com o estilo de vida desse mundo. E eu acho que você talvez tenha percebido em um momento isso acontecendo com você, né? Onde a tua fé em Jesus te levou a uma rejeição ou a um conflito com as pessoas. Bom, havia também um problema agora interno, né, na igreja para quem João está escrevendo, tá? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. O problema interno, basicamente, era exatamente pelo fato de que quando, com o problema, né, dos cultos do Império Romano, houve um problema interno muito grande. Bom, qual era o problema interno básico? O problema interno era o seguinte, é que alguns líderes e membros da igreja, eles sabiam que esse culto do Império Romano, o culto pagão, não era um lugar para os cristãos. Primeiro, porque havia adoração de outros deuses, ok? Segundo, porque havia muitas comidas ali sendo sacrificadas a ídolos, né? Também esse comer comidas sacrificadas a ídolos era, em outras palavras, uma forma de adoração a esses ídolos. E uma outra coisa que acontecia muito também dentro do contexto desses cultos era a imoralidade sexual. Então, uma das maneiras de adoração a esses outros deuses pagãos, né, do Império Romano também envolvia muita imoralidade sexual. Então, esses elementos que envolviam essa comida oferecida a ídolos e imoralidade sexual eram coisas que os cristãos sabiam que não era
aquilo que não fazia parte dos princípios de Deus, não fazia parte daquilo que Cristo nos chamou para a gente fazer. Contudo, aí eu pontuei aqui olha aqui para a tela, no ponto 2. Alguns cristãos, eles preferiram o status econômico, político e social do que manter-se fiel aos ensinos de Jesus. Então, qual era o conflito interno que estava acontecendo nessa igreja do final do primeiro século? É que alguns cristãos, eles basicamente não queriam deixar Jesus, mas ao mesmo tempo, eles começaram a fazer essas alianças, começaram a fazer essa conformidade com os cultos pagãos do Império Romano e automaticamente começaram a perverter a sua fé, né? A fazer o que nós chamamos de sincretismo. É quando muitos tipos de fé se encontram no mesmo lugar, reunidas. Ou seja, você pega aquilo que é pagão, aquilo que é de outros deuses e conecta com um único Deus. E aí você começa a criar uma religião que é do jeito humano, mas não do jeito divino. Entende o que eu quero dizer? Então, nesse momento, algumas pessoas tiveram que fazer essa troca com o Império Romano para não serem mortas, não serem perseguidas, não terem os seus negócios falidos e ter um pouco de vida social. Mas aí eu pergunto para você mais uma vez, né? Qual o preço da fidelidade a Jesus? Porque nesse momento houve uma grande apostasia das pessoas, muitas delas por amor à sua vida e por amor aos seus negócios ou à sua família, deixaram o caminho de Jesus. E o resultado foi que a igreja estava dividida no final do primeiro século. Bom, esse aqui então é o contexto, né? Eu até coloquei assim, né? Qual é a condição de ser cristão, né? E aí no tempo de João, a condição era, se necessário, por causa da fidelidade a Cristo, os primeiros cristãos, no final do primeiro século, estavam dispostos a deixar o mundo e sacrificar sua prosperidade nos negócios e seu bem-estar social. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, que eu acho que você vai... eu gostaria que você gravasse isso na sua mente. Nos últimos estudos de Apocalipse, nos versos 13, 14, 15, 16 para frente, nós vamos perceber que existem algumas profecias que mostram que um pouco antes da volta de Jesus, nós teremos um sistema, um modelo de governo nesse mundo que vai obrigar muitos cristãos a fazerem coisas que a Bíblia não fala que é o caminho de Deus. Nós veremos mais para frente que em outro momento vai haver um tipo de perseguição espiritual, social, religiosa, econômica, que vai afetar todo mundo nesse mundo. Só que algumas dessas decisões vai afetar inclusive a vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu queria que você prestasse atenção nesse cenário que nós estamos vendo aqui em Apocalipse, porque a profecia diz que essa história vai se repetir um pouco antes da volta de Jesus. Muito bem, guarda isso no coração, daqui a um tempo a gente volta nesse assunto, ok? Bom, então, olha só, agora deixa eu trazer para você aqui uma coisa que aparece no texto bíblico, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho para o texto e eu já estou indo para o final do nosso estudo, tá bom? Prometo não demorar mais. Está chegando no final. Bom, o texto ainda fala assim, né? Então, que João estava perseverando na tribulação, ou seja, né, com a igreja. E aí, no verso 12, fala assim, então João ouviu, agora o verso fala assim, verso 12, voltei para ver, agora João vê algo, certo? Voltei para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros. Agora, né? O que é isso, né? Então, grifa isso aí. Vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante à filha do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então agora nós começamos a ver uma linguagem que ela tem que ser conhecida. Assim, o que é 7 candeeiros? O que é esse filho do homem que está vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro? Bom, o que acontece aqui é que agora nós começamos a ver na prática uma coisa que eu te falei um tempo atrás, que 3/4 da linguagem de Apocalipse, ela encontra o seu significado e aparece no Antigo Testamento. 3/4 de tudo que aparece em Apocalipse já apareceu. Essa linguagem, esses símbolos, esses sinais aparecem em Apocalipse. Então, para entender o significado do que está aparecendo aqui, nós temos que recorrer àquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento, tá bom? Então, é essencial a gente fazer essa volta no passado para entender também o futuro, né? E Deus faz basicamente isso porque aquilo que acontece no passado é garantia de que nós teremos no futuro, né? Deus protegeu o seu povo no passado, ele vai cuidar no futuro. Essa é uma lição para nós. Agora, deixa eu te falar aqui uma coisa.
primeira coisa que aparece aqui é uma linguagem que remonta um cenário do Antigo Testamento. Essa palavra sete candeeiros e esse homem vestido com vestes talares e cingido remonta um sistema, algo que acontecia no povo de Israel, que é o tabernáculo ou o santuário de Deus. Tá? Então essa linguagem de candeeiros aqui e vestes talares tem a ver com o ritual do santuário do povo de Israel. Deixa eu mostrar aqui agora algumas imagens para você entender, tá? Porque é impossível nós entendermos Apocalipse sem entendermos o ritual do santuário, tá? Então, olha só. O texto me fala o seguinte, que o tabernáculo, ou santuário de Israel, ele era o quê? Ele era um método que Deus usou para ensinar seu povo o plano da salvação antes da primeira vinda de Jesus. Então, isso que você está vendo aqui, ó, era o tabernáculo ou o santuário de Israel, tá bom? Tabernáculo e santuário é basicamente a mesma coisa, né? Ou a tenda, né? A tenda de Deus no meio do povo. O santuário ficava justamente no meio do acampamento, certo? E o acampamento era dividido nas 12 tribos. Então, cada canto do acampamento tinha as suas tribos, ok? E justamente no meio do santuário, no meio do acampamento, havia o santuário. O santuário era feito de várias partes, ok? Se você olhar a imagem aí, ó, a primeira parte que aparece, onde estão as pessoas, é onde era feito o sacrifício do cordeiro. Como você lembra na última imagem que eu passei de Abraão, né? Abraão com o cordeirinho ali, na verdade com o filho em cima do altar, na verdade acabou sendo um cordeiro que morreu, era um símbolo de que um dia viria o Cordeiro de Deus. Então todo o sistema do santuário fala era um método de ensino de Deus para mostrar como seria o plano da salvação de Deus. O cordeiro que morria ali, obviamente, um animal não tinha condição de perdoar o pecado de um ser humano. Né? Ali era apenas um símbolo, uma promessa, e ali havia o testemunho da fé das pessoas de que um dia viria o Cordeiro de Deus. Isso está claro para você, eu imagino, certo? Muito bem. Então, conforme o tempo for passando, eu vou ter que voltar um pouquinho para você em mais detalhes de como funcionava o santuário celestial, perdão, o santuário terrestre, ok? Porque existe também na Bíblia um santuário celestial. Nós iremos então ter que entender um pouco como funcionava esse modelo. Aos poucos eu vou te falando, tá bom? Hoje não é o foco da gente compreender tudo que acontece aqui dentro, tá? O importante aqui é entender que quando a Bíblia fala que apareceu, quando João tem essa visão e um homem aparece vestido com vestes talares e cingido, ele está se referindo ao sumo sacerdote, ok? Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era a pessoa que aqui nesse altar sacrificava o cordeirinho para a família que trazia o cordeiro para perdão dos seus pecados, ok? Então, basicamente, o sacerdote ele era o mediador, era aquele que fazia a intercessão, não a intercessão, mas aquele que fazia o ritual do santuário e ajudava o povo nesse sentido. Né? Ele era o mediador entre o povo e Deus, né? Então, assim, e aí o texto fala que esse filho do homem aparece vestido com essas vestes. Curiosamente, a expressão filho do homem no Novo Testamento sempre é uma referência a Jesus. Inclusive, eu até usei para você um verso na última aula, em Lucas 19, verso 10, que lá fala assim, Cristo fala sobre ele mesmo, né? Que o filho do homem veio para buscar e resgatar quem? O perdido. Então, a expressão filho do homem no Novo Testamento é uma expressão que Jesus mesmo usa para ele e outros autores da Bíblia usam para Jesus. Ele é o filho do homem, tá? Então, a imagem que João está vendo aqui é de Jesus vestindo as vestes de um sacerdote, tá? Ou, na verdade, do sumo sacerdote, tá? Mas também tem uma outra imagem aqui agora de Jesus vestido assim, porque o texto fala que ele está no meio dos candeeiros, né? O que é o candeeiro que aparece aqui? Bom, o candeeiro é basicamente o candelabro, né? Até esqueci aqui um N na palavra. O candelabro é essa imagem que você está vendo aqui, tá bom? Esse candelabro que você está vendo, basicamente, ele acaba se tornando aqui em Apocalipse um símbolo da igreja, né? Da luz nesse mundo, né? Veja que o texto fala que são 7 candeeiros, certo? E você pode contar aí, são 7 candeeiros que de fato está no candelabro, tá? Esse item era um item que estava, sabe onde? Dentro da tenda,
Tá vendo essa tenda aqui no meio? Ó? Era um item que estava aqui dentro dessa tenda, ok? E ele era um instrumento que tem uma simbologia também no santuário, mas basicamente aqui em Apocalipse, esses 7 candeeiros se referem às 7 igrejas, ok? Cada igreja é um símbolo, perdão, cada candeeiro desse aqui é um símbolo de cada uma das igrejas, assim como as 7 espíritos, as 7 candeeiros e se referem às 7 igrejas. A ideia do candeeiro é para mostrar que cada igreja ela existe para ser luz nesse mundo, ser o sal da terra, né? Então a ideia da igreja ser cada igreja ser candeeira é porque cada igreja era uma luz aonde ela estava, ok? Então aqui nós temos essa, basicamente, se eu fosse resumir para você a visão que João está tendo é essa aqui, ó. Ele vê Jesus, né, no meio dos 7 candeeiros, ok? E Jesus tem algumas estrelas na mão. O texto continua e fala assim, ó, olha a visão que João tem. A sua cabeça e os seus cabelos, no verso 14 ali, ó. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tá? Olha só que curioso, aqui parece Jesus com 7 estrelas na mão. Né? É isso mesmo que fala? Tinha na mão 7 estrelas. Né? E aí, se você olhar um pouquinho aqui embaixo, no verso 20, vai explicar, né, o que é 7 estrelas. E também, inclusive, o que são 7 candeeiros. Né? Olha só, porque eu acho que você talvez tenha dúvida de como é que a gente interpreta, né? Mas o texto mesmo dá a revelação. No verso 20 fala assim: quanto ao mistério das 7 igrejas que vistes na minha boca, perdão, na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, tá? Então, basicamente, aqui nós temos a gente percebe que em alguns textos de Apocalipse ele se revela por si mesmo. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia como um todo revela por si mesma, ok? Para você entender a Bíblia, você precisa dela mesma para entender. Ela mesma dá os seus códigos para a interpretação dela. Então, aqui em Apocalipse, a gente vai usar sempre os códigos que a Bíblia já deu ou está dando para nós entendermos Apocalipse. E aqui ela fala o seguinte, que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, cada igreja é um candeeiro, é uma luz, ok? Nesse mundo. E as 7 estrelas que Cristo carrega na mão nessa visão são 7 anjos que também acompanham as igrejas, ok? Então, essa é um pouco dessa visão que João está tendo, tá? E aí, João tem essa visão, e agora, olha só a reação de João. Qual foi a reação que João teve depois de ver o que ele estava vendo, né? E o texto fala assim no verso 17. Quando o vi, e o texto fala aí, caí a seus pés como morto. João parece que para de respirar, né? Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Lembra quem que é essa pessoa que João está vendo? É o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus. Ok. Então, nesse momento, Jesus está se revelando para João, o apóstolo João. Ok? Nesse momento, João está tendo uma visão do próprio Jesus. E o próprio Jesus agora vai dizer o seguinte, João, eu vou te falar o Apocalipse. Eu vou te revelar as coisas desse livro aqui. Ok? Eu vou te falar. E logo em seguida, no capítulo 2, começa então a mensagem que Jesus pessoalmente vai dar a essas 7 igrejas. Então isso é curioso porque Jesus ele se faz pessoal, ele se faz presente para se comunicar a essas igrejas. Tá? Esse é o tamanho do cuidado que nós estamos vendo agora de Deus e da pessoa de Jesus em relação à sua igreja. Tá?
porque ele pessoalmente vai comunicar, vai dar um recado para cada uma das igrejas, tá? Cristo está no céu, as igrejas estão aqui na terra, mas ele está dando um recado pessoal. Cristo está perto. Cristo está acompanhando cada detalhe dessas igrejas. E eu diria para você, Cristo está dando atenção e conhece cada detalhe da minha e da sua vida. Cristo está próximo, ele sabe como as coisas são, ele sabe o que nós precisamos. Eu imagino que isso venha nos dar muita certeza de que nós temos uma proteção divina, certo? E aí Cristo fala assim, não temas, né? No verso 17, não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa expressão não temas, ela aparece na Bíblia 366 vezes. Uma para cada dia do ano e mais uma para os anos bissextos. Isso basicamente é para dizer para nós que Deus, mais uma vez, ele não perdeu o controle da história. Por isso, não tema. Você não pertence a esse mundo, você pertence ao meu reino, você é meu. E ele fala o seguinte, eu estive morto, mas eu estou vivo e eu tenho as chaves, e vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Em outras palavras, Cristo tem autoridade para governar, ok? Cristo é maior do que a morte. Ele vai nos dar a vida eterna. Bom, o estudo de hoje ele acaba por aqui. E na próxima semana eu vou então entrar agora na mensagem que Jesus vai dar pessoalmente para cada uma das 7 igrejas. Mas antes de fechar aqui o nosso estudo, eu queria dizer para você que o Jesus que aparece aqui no nosso estudo no capítulo 1 é também o Jesus que vai voltar um dia para nos buscar. E eu queria te mostrar um pouquinho do que vai acontecer no dia que Jesus de fato voltar e nos buscar para a sua eternidade, na sua segunda volta. Uma das promessas que aparecem aqui em Apocalipse, no comecinho do livro, é a segunda vinda de Jesus. Lembra que eu falei para você que o começo do livro tem conexão com a parte final, né, e assim por diante, até chegar no meio, onde tem a mensagem principal? Pois bem, aqui no verso 7 e 8 fala da vinda de Jesus. Um dia ele vai voltar. Deixa eu te mostrar aqui, em Apocalipse, o dia que ele já veio, o dia que ele veio cumprir sua promessa, ok? Vai lá para Apocalipse, na sua Bíblia, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Vou ler com você alguns textos aqui. Agora eu até vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar uma pausa e voltar aqui para a nossa tela, tá? Vou ler esse último texto e eu vou encerrar. Apocalipse, capítulo 21, verso 1 fala assim, ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, houve grande voz vindo do trono de Deus, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E agora vem aqui uma advertência para nós. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus amigos, eu queria que você, nesse momento, tá vendo esse vídeo, você pudesse tomar uma decisão. A decisão de ter Cristo como teu Senhor e Salvador e ser fiel a Ele acima de todas as circunstâncias. Como o texto fala aqui, o lugar dos impuros, dos assassinos, dos idólatras, aqueles que se misturam com o culto pagão, com o culto a outros deuses, essas pessoas elas estão caminhando para um caminho chamado de segunda morte, ou seja, a morte que será eterna. Mas a promessa do lado contrário é que aquele que é fiel, aquele que ama Cristo com tudo que tem, com tudo que é, essa pessoa terá o seu reencontro com Cristo
e ela será eternamente com Ele no caminhar, no novo reino, no lugar onde tudo será novo. E ele fala o seguinte: tudo está feito e essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você pode confiar em Cristo. Quero fazer com você uma oração e a gente vai encerrar. Deus e Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor e teu cuidado. Que o Senhor nos acompanhe todos os dias da nossa vida e que a tua palavra venha cuidar de nós e que teu amor venha nos alcançar. Pai, obrigado por esse estudo, que a gente consiga caminhar cada vez mais confiante na sua palavra. Nos dá a tua revelação, Pai, que o Senhor nos ilumine para entender a sua revelação e que a gente venha cada vez mais conhecer esse Cristo, que talvez a gente nunca conheceu antes, mas agora faz mais sentido. Agora eu sinto, eu entendo que eu preciso de fato conhecer mais dele, eu preciso me preparar para a sua segunda vinda. Eu não quero mais esse reino desse mundo, eu quero o reino dos céus. Ó Deus, nos abençoe para isso. Que cada pessoa que sinta o seu toque, Pai, e que no coração delas, nesse momento, elas digam sim para Jesus. Que elas digam: Senhor, eu quero o Senhor para minha vida. Eu quero seguir os teus caminhos. E eu quero que um dia eu me reencontre contigo nos céus, para na eternidade junto contigo. Abençoe essa família, abençoe essa pessoa. Isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigado pela sua presença. Eu quero te pedir uma última coisa aqui. Você que ouviu alguma mensagem, gravou alguma lição para a sua vida, vou te lançar um desafio. Hoje eu não vou resumir a nossa classe em algumas lições que eu quero fazer para você. Eu queria que você compartilhasse a lição que você tomou desse estudo com alguma pessoa. Mande uma mensagem, mande uma frase, poste alguma coisa, seja no WhatsApp, seja em outra rede social, como no Facebook ou Instagram. Poste algo daquilo que você aprendeu sobre Jesus hoje. A melhor maneira de você deixar sua fé viva é compartilhando aquilo que você aprendeu. Deus te abençoe e até a semana que vem. Um abraço e Deus te acompanhe em todas as tuas coisas e que você seja muito feliz ao lado de Cristo. Um abraço, até mais.